modelo de política para poder dizer o seguinte: a educação, ela vem direcionando a dar respostas a esse modelo. E, portanto, a gente tem que estar muito atento, porque há uma afinidade, há uma relação muito próxima entre o modelo de política social que está aí e a formação profissional dos assistentes sociais. Então, esse modelo, ele é todo baseado em políticas de alívio à pobreza e, portanto, ele vai buscar atender pobres, políticas para pobres. Então, uma pobre formação para atender as políticas focalistas e de alívio à pobreza. Então, é essa relação que a gente vem percebendo que está havendo na nossa formação profissional. E aí, nesse sentido, é que também essas políticas vêm ampliando claramente a inserção de profissionais no mercado de trabalho. É esse modelo de política que permite a contratação de assistentes sociais, mas permite ampliar também a precarização do trabalho. Ou seja, quanto maior o número de profissionais, aí, professora Maria Yamamoto vai chamar a atenção, nós estamos constituindo um exército assistencial de reserva. E esse exército assistencial de reserva leva ao rebaixamento dos salários da categoria, leva a uma precarização dessas condições e relações de trabalho, por conta de que a própria formação também leva a essa precarização. Porque uma das políticas que nós temos é a política da educação. Então, permitir, né, que os pobres profissionais que irão trabalhar com pobres faz com que a própria educação se precarize. E por conta da precarização da própria política social. Esse modelo de educação, ele forma um perfil de profissional cada vez mais estranho às diretrizes. Ele forma não apenas isso, ele forma também, para a sociedade brasileira, profissionais que não conseguem atender às suas necessidades, que não conseguem não apenas atender às atribuições e competências, mas não conseguem atender às necessidades que esse país nos coloca e nos demanda. Então, eu queria lembrar, e eu acho que esse é um dado muito importante, que o Brasil é ainda hoje um dos países que tem o maior número de analfabetos funcionais. Quem é o analfabeto funcional? É aquele que não consegue interpretar uma sentença e fazer além das operações básicas de matemática. Nós temos 75% da população entre 15 a 64 anos de analfabetos funcionais. Ou seja, 3 de 4 brasileiros são analfabetos funcionais. Então, imagine uma educação precarizada, como está, que não consegue sequer elevar o número de analfabetos funcionais. Ao contrário, ela consegue apenas repor e aprofundar esse buraco da formação educacional brasileira. E isso vem na direção de quê? De que há um aligeiramento dos cursos, né, tanto de graduação como de pós. Cada vez os cursos são com menos tempo, cada vez se tenta formar também mestres e doutores em menos tempo, a gente vivencia isso. E, na mesma medida, então, há um aligeiramento da educação. A própria, e sei que ontem vocês fizeram uma discussão do estágio, né? O próprio estágio, muitas vezes, ele serve para o pacto da mediocridade. O aluno finge que faz e o assistente social finge que orienta. Então, esse é um dilema e é uma armadilha que a gente não pode cair. Essas são armadilhas que estão sendo postas para os assistentes sociais e estudantes e que a gente precisa ficar muito atento. Por exemplo, só para falar dos mestrados profissionais, eu queria colocar quais são as áreas hoje que nós temos, não no serviço social, evidentemente, porque nós não temos mestrado profissional, numa luta incansável que temos enfrentado até o momento. Nós temos mestrados na área de defesa social, nós Brasil, viu? Defesa social, mediação de conflitos, aconselhamento familiar, direito social, vegetarianismo, enfermidades,
Então, são essas áreas que hoje promovem mestrados profissionais que são autossustentáveis, cuja exigência é banal, é primária. É a exigência de você fazer um relatório e entregar como produto final, em detrimento de uma tese ou dissertação. Então, o que nós podemos pensar desse quadro que a gente está vivendo, né? Nós temos, tanto na graduação como na pós-graduação, a vivência de processos de avaliação extremamente competitivos e que visam ranquear as instituições. Ora, as instituições, me parece que aquelas que nem sempre têm qualidade, está levando notas muito acima das instituições efetivamente que têm qualidade, por algum problema de avaliação. Então, essa avaliação que está aí, na graduação e na pós, não nos serve. A gente precisa discutir quais são os critérios efetivos que nos indicam qualidade. Então, essa seria a primeira coisa que eu gostaria de colocar para nós. Quais são os critérios que efetivamente indicam qualidade? Por quê? Porque esse modelo de avaliação, que é muito centrado no sujeito, que é muito centrado no estudante, ele é um modelo que deforma os resultados. Ele não é um modelo que aponta e apresenta efetivamente os resultados de qualidade. E aí, eu vou retomar algo que eu já falei e quero insistir. Somente uma sólida formação profissional é capaz de permitir a crítica dos fundamentos sobre os quais esse projeto de educação está assentado. Portanto, é disso que se trata, né? Enfrentar essa situação e nos permite ou nos indica que nós temos que desencadear um conjunto de processos dos quais todos nós somos protagonistas. Seja o estudante no seu dia a dia, seja o estudante na sala de aula, exigindo o compromisso do docente com as diretrizes curriculares, exigindo que se cumpra a ementa da disciplina, exigindo que se cumpra a direção estratégica da formação profissional, são os docentes se qualificando cada vez mais num processo contínuo, são os assistentes sociais num processo de educação e capacitação permanente, ou seja, temos que continuar estudando, porque só a graduação não nos basta e não nos bastará, assim como não basta ao médico, ao advogado, ou qualquer outro profissional. Nós temos que continuar conhecendo por dentro a política de estágio. Nós temos, enquanto assistentes sociais, que realizar a supervisão nos moldes que estão sendo previstos, porque eles são resultado não apenas de uma discussão interna do que é qualidade na supervisão de estágio, mas é também uma exigência, uma demanda da própria sociedade brasileira para qualificar os nossos serviços. Então, nós temos um protagonismo e as entidades também têm este protagonismo. Então, no âmbito do protagonismo das entidades, eu vou falar algumas coisas, mas certamente esse é o campo que Sâmia conhece e vai realmente trazer para a gente contribuições. Eu queria dizer que o serviço social tem muitas conquistas. Nesses 30 anos, né, tem muitas conquistas, e dentre elas, uma das mais importantes é que consegue reconhecer o seu estatuto de profissão. Então, o serviço social não se vê como ciência, nem como área do saber, mas como profissão. E, como tal, pode produzir conhecimento. E o faz com muita competência. A nossa produção, ela atravessa mares, continentes. Eu estive recentemente, e por sinal tive a solidariedade da nossa companheira Conceição Pio em me hospedar na sua casa. Eu estava indo para Cabo Verde, passei por aqui, saí daqui do aeroporto, e em Cabo Verde a história do serviço social, lá é a história do serviço social brasileiro. Então, a nossa produção, ela está não apenas no continente latino-americano, mas ela está também na Europa, em vários países da Europa, inclusive muitos deles traduzem a nossa produção,
né, para os seus alunos, os professores traduzem para os alunos, e ela está também na África, a exemplo de Cabo Verde, eu soube que Angola e Moçambique também. Então, a gente precisa valorizar aquilo que tem de bom. O Serviço Social Brasileiro tem uma formação, tem uma produção muito importante. Por quê? Porque é uma produção crítica. Mas não só uma produção bibliográfica. Eu queria também chamar a atenção para a nossa produção em termos de capacitação que damos para assistentes sociais, para conselheiros, no âmbito das políticas sociais, para gestores. E também a nossa participação como consultores e assessores das políticas. Então, o Serviço Social Brasileiro tem muito a aportar, mas só tem essa competência porque está qualificado pela sua formação profissional, que é fundamentalmente uma formação crítica, embora não apenas, né? Lamentavelmente para nós, a gente tende a cada vez mais ter um processo de regressão, diante desse quadro que nós estamos vivendo, e um processo de avanço do neoconservadorismo. Eu também queria chamar a atenção, no âmbito da graduação e da pós, como é que nós temos uma relação muito estreita entre esses dois níveis. É também conquista dessa profissão. É uma profissão que vem incentivando essa relação muito próxima à graduação e pós, e que entende que a pós-graduação deve contribuir com aportes críticos para a própria graduação. Mas que a pesquisa não é só uma vocação da pós, é também da graduação. Daí, a iniciação científica. Então, aqui, o modelo de educação que a gente quer é esse que fala do ensino, pesquisa e extensão. É esse que fala que a extensão e que a pesquisa ela tem que ser devolvida para os sujeitos. E ela tem que ter uma ressonância com as necessidades da população brasileira e, sobretudo, da classe trabalhadora. Eu também queria falar que, enquanto avanços, né, que nós temos a nossa pós-graduação formando quadros não apenas para o Brasil, mas também formando quadros internacionais. Então, muitos estudantes de fora vêm para o Brasil porque reconhecem na nossa pós-graduação um espaço de debate crítico e, sobretudo, de debate voltado para o pensamento social de Marx. Essa tem sido uma procura recorrente de vários estudantes que veem no Serviço Social Brasileiro esse espaço para esse debate. Eu queria também e aí eu queria começar a falar dos desafios nesses últimos minutos que me restam, que seria, eu ainda penso que as nossas pesquisas têm que ser voltadas para conhecer as condições e relações de trabalho dos assistentes sociais. A gente ainda nos falta muito conhecer condições e relações de trabalho, mas um avanço já na perspectiva de pensar uma rede de pesquisadores que estão estudando trabalho e formação profissional, que é a RETAS. Então, hoje, o Serviço Social Brasileiro já tem uma rede de pesquisa que se chama RETAS, que é a Rede do Trabalho Profissional, coordenado pela professora Rosa Predes, que é conselheira do Cefes, e que vem tentando organizar e articular as pesquisas. Então, ainda nos falta uma organização melhor das pesquisas. O que a ABEPS vem fazendo? Ela vem buscando fazer isso através dos GTPs, que são os grupos temáticos de pesquisa, que visam justamente nos organizar em torno de temáticas e visa difundir as pesquisas que estão sendo realizadas pelos assistentes sociais e docentes e pesquisadores de outras áreas também, que pesquisam no serviço social, e visam também a formação, visa também a tentativa de buscar definir quais são os temas que nós estamos pesquisando. Até para, no futuro, a gente poder ter uma política nacional de pesquisa. Que a ABEPS possa induzir alguns temas que ela acha importante. Dentre eles, o tema dos movimentos sociais e o tema das condições e relações de trabalho e formação profissional. Outra coisa que eu queria também sinalizar é de que... deixa isso para lá. Sim, aqui a ABEPS também está investindo e está na frente
junto com o Cefes, de uma campanha que é muito importante. É a campanha dos 10% do PIB para a educação. Porque hoje nós entendemos que essa luta da educação não é uma luta do serviço social, é a luta da sociedade brasileira. Então, nós estamos entendendo que, junto com aliados, eu ia falar parceiros, mas a palavra está tão desgastada, junto com aliados, junto com aquelas entidades e outros sujeitos individuais e coletivos que partilham conosco dessa perspectiva que está aí, do ensino que seja público, gratuito, de acesso universal, que nos permita uma autonomia universitária, que seja plural, laico, que promova a liberdade de pensamento e de expressão, um ensino que seja democrático, entendido como o processo de participação dos trabalhadores nos bens e serviços socialmente produzidos, e um ensino que defenda o ingresso por concurso público. Porque essa é uma condição também da gente qualificar o nosso ensino. E mesmo que sejam nas universidades privadas, que a gente exija que tenha uma seleção, e não seja o QI indique, né, o famoso QI, e não seja aqueles que se adaptem mais rapidamente a essas condições das universidades privadas, que muitas vezes estão também precarizadas. Não são as únicas, mas estão também precarizadas. Então, é esse ensino, essa educação que ela permite a difusão do conhecimento produzido e a defesa da universidade socialmente referenciada pelos movimentos sociais e pelos segmentos representativos dos interesses da classe trabalhadora. É esse legado que nos mostra que uma educação emancipada depende da luta por um projeto de sociedade que seja para além do capital, que seja um projeto que tenha como horizonte a vida plena de sentidos, a qual só vai ser possível numa sociedade para além do capital. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte: a nossa luta vai ser inglória se nós não estivermos articulados às entidades, cada vez mais, com o Enesso, a BEPS e o conjunto Cefas-CREs, e com os demais setores democráticos comprometidos com esse projeto de educação, que, na verdade, é o compromisso com o nosso projeto ético-político. E, portanto, os trabalhadores são também responsáveis por essa luta. E, portanto, nós temos que nos juntar às diversas organizações dos trabalhadores. E aí, eu quero, de fato, terminar dizendo o seguinte: o problema da educação não é um problema do serviço social apenas, mas nós o assumimos como uma bandeira. E, como tal, nós temos que fazer barulho. Fazer barulho aonde a gente estiver, para tentar denunciar o estado de coisas. Aquele que vivencia, eu quero só dar um exemplo, como nós não vamos ter debate. Lá no Rio de Janeiro, a gente fica sabendo, por exemplo, que as coordenadoras de estágio de universidades privadas ganham por aluno que consegue colocar no estágio. Que as coordenadoras de curso ganham por alunos que têm a instituição. Este é um dilema que está sendo colocado, é a sobrevivência, é a armadilha. É a armadilha da sobrevivência e a armadilha do pacto da mediocridade. Então, é isso que a gente não pode permitir, que a gente seja enganado e que a gente continue enganando. Então, eu queria terminar dizendo: nós temos que fazer essa denúncia. A educação não é mercadoria, mas está sendo. E termino com um pedacinho do poema de Brecht, para não tomar mais do que eu devo de tempo, que diz que, em tempo de barbárie sangrenta, nada pode parecer natural, nada pode parecer impossível de mudar. Então, muito obrigado por essa festa linda que vocês me permitiram participar. Eu queria antes dar alguns informes e alguns esclarecimentos. Primeiro, acerca do material que estava sendo distribuído do MDS, foi uma
doação, né, assim como todos os materiais que estão aí na bolsa, né? Foi uma doação do Coegemas e aí não teve o quantitativo suficiente, e aí, por ordem de chegada, a gente foi distribuindo, mas a gente se compromete, né, a solicitar novamente para o MDS, aliás, agora para o MDS, para que nos outros eventos do CRES, ou mesmo no dia a dia do Conselho, para quem interessar, possa ir lá, né, e dispor desse material. Queria dar um informe da sessão solene que vai acontecer amanhã, dia 16 de maio, né, em homenagem ao Dia do e da Assistente Social na Assembleia Legislativa, né, que é uma realização puxada pelo deputado Antônio Carlos, né? Então, a gente convida, né, as pessoas a participarem, alguns assistentes sociais vão ser homenageadas. Um outro convite, esse muito importante, e aí já deixar, né, um aviso. Amanhã, às 11 horas, na sala, que o auditório vai ser dividido em 4 salas, na sala de trabalho e formação profissional, nós vamos estar realizando uma plenária, né, sobre o Dia Nacional de Luta em Defesa das 30 Horas. Então, a gente quer, né, tá socializando com as companheiras e está traçando algumas estratégias para esse dia. Na bolsa de todos e todas tem o adesivo Bottom, né, e um adesivo de carro, né, sobre essa campanha e esse dia de luta. A gente pede, né, que todos e todas preguem aí esse adesivo para dar visibilidade à nossa luta. E dia 30 de maio, às 15 horas, também na Assembleia Legislativa, a gente vai ter uma audiência pública puxada pela deputada Eliane Novaes, né, sobre a nossa luta, né, e defesa das 30 horas. Então, né, eu acho que é um momento muito importante, inclusive, né, nesta plenária que vai acontecer amanhã, né, a gente quer traçar junto com vocês algumas estratégias de mobilização. Webconferência. Outro informe é que, né, a conferência, a aula magna da professora Yolanda, que vai acontecer hoje na UES, né, sobre trabalho, instrumentalidade de trabalho do serviço social, né, uma atividade aberta, realizada pelo CRES e pela Universidade Estadual do Ceará, uma atividade pública e gratuita, né, para todos e todas. E essa atividade também vai ser transmitida, né, pelo site do CRES, certo? Vai ter uma webconferência. O que mais? Queria dizer, né, esclarecer, na verdade, sobre os pedidos do crachá no período da manhã. É super difícil organizar um evento e aí a cada dia, né, tem mais pessoas, inclusive porque, né, o número de assistentes sociais vem crescendo e a gente teve que fazer isso por quê? Né, porque a gente organiza o evento para uma expectativa de público que era de 600 pessoas. Então, a gente teve que esperar primeiro, né, que houvesse o credenciamento, que as pessoas inscritas e credenciadas entrassem, né, para que a gente abrisse, mas agora o evento está aberto para todos e todas que queiram participar. Tá certo? Então, a gente dá prosseguimento agora, e já agradecendo em nome aqui da gestão do CRES Consciência, Pátria e Coragem,